Fala aí, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje, galera, vamos estar criando mais um projeto com inteligência artificial, com o Cloud. E dessa vez a gente vai criar um projeto para fazer ele ganhar dinheiro para a gente, tá? Vamos tentar fazer um projeto aí que eu tenho pensado há algum tempo já, que é um projeto basicamente de arbitragem. Para quem nunca ouviu falar, arbitragem no mercado financeiro é você fazer uma transação em um lugar que fazer a venda num lugar que está mais caro e a compra em um lugar que está mais barato. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer nesse caso com criptomoedas, né? Vou fazer com o Ethereum. Vou experimentar, vamos ver como é que vai ser. Mas, digamos que você tem conta numa corretora A e numa corretora B. Na corretora A, você consulta o preço do Ethereum naquele momento e ele está $2.800. Mas aí você consulta na corretora B, ele está $2.900. Como você tem saldo nas duas contas, ele vai fazer a venda na onde está mais caro, na corretora onde está mais caro, e a compra onde está mais barato, certo? E é isso que a gente vai fazer hoje com o Cloud, tá, galera? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza, galera, vou entrar aqui no meu C2 pontos. Vou criar uma nova pastinha aqui chamada arbitragem. O que eu vou fazer aqui nessa pasta? Vou abrir o Cloud, clicar aqui em Open Folder com o, o nosso Visual Studio Code. E o que a gente vai fazer a partir de agora é vibe codar. Quero criar um sistema de arbitragem que consulte duas, duas corretoras, como, não, dois lugares o preço do Ethereum. Pode ser eu vou botar nas corretoras que eu tenho conta, um na Binance e outro na PancakeSwap. Para quem não sabe o que é isso, são corretoras e a PancakeSwap ela é um provedor basicamente de criptomoedas, tá? Então, um na Binance, outro na PancakeSwap e outro na Coinbase. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Aí ele vai provavelmente começar. O digitório está vazio. Vou criar um sistema de arbitragem complexo. Daí, completo que consulte o Ethereum na Binance, PancakeSwap e Coinbase. Aí vai pedir para criar os arquivos aqui, ó, os ambientes de exemplo. Aí aqui ele vai perguntar quais são o intervalo de consultas, né? Que ele tem que ficar consultando isso aqui para ver, por exemplo, agora está mais caro, agora está mais barato. Então, a cada 10 segundos ele precisa consultar isso aqui e ver qual que é a porcentagem mínima de lucro, né? Porque quando a gente faz uma compra e venda, por exemplo, de um ativo, a gente paga uma taxa dentro da rede Ethereum. Quando você está comprando, por exemplo, de real para Ethereum ou de real para Bitcoin, você paga aí uma taxinha, né? Dentro por conta de ter essa transação, né? Uma taxa de transação normal. Então, o lucro ele precisa ser um pouco maior para valer a pena que essa taxa, entendeu? E aí, então, ele vai montar esse sistema aí para a gente de consulta disso aí. Beleza? O sistema foi criado, aqui está o que foi gerado, requirements, não sei o que. Para rodar, primeiro rode isso aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos instalar os requirements. Ele vai instalar tudo automático. Aviso importante: o sistema detecta spread de preço, mas não executa. Na prática, é preciso considerar a taxa de trading, né, que foi o que eu falei, as fees, né, as taxinhas menores que elas vêm juntos para swap on-chain, e o slippage em grandes volumes, e a latência entre consultas. Quer que eu adicione execução automática de ordens, cálculo de taxa ou log em arquivo? Quero que adicione o cálculo de taxas e log
no terminal mesmo, por enquanto. Esperar ele fazer essa adição. E aí a gente vai rodar o nosso sistema de teste de arbitragem. Vamos dar permissão aqui para eles. Quando for viável, ele vai mostrar aqui para gente, ó. Ó, lucro líquido tal, taxas tal. É isso aqui que eu quero. Pronto, que mudou. Tabela de taxa por exchange, gás estimado, calculo gross profit líquido e ou output detalhado para oportunidade, quando eu tiver uma compra que seja viável. Então, beleza, cara, vamos executar aqui e ver o que que ele, se ele vai consultar já diretamente aqui essa, preciso copiar e ajustar alguma coisa aqui. Mandar aqui para ele. Precisa instalar as dependências, eu já instalei, né? Acho que faltou alguma coisa. Não, não quero. Então vamos rodar agora. Mesma coisa. Ué, Web3 file no Windows por dependência C. Eu vou substituir por chamada HTTP direta ao BSC e a API, eliminando o Web3 completamente. Vamos deixar ele fazer o que ele tem que fazer, né? Para ele fazer essa troca. Usando apenas. Agora faça novamente a instalação. E o Web3 foi removido completamente. E vamos rodar então. Iniciando monitoramento. Deu erro de novo. Fetch all price. Edit Fetcher Price. Roda de novo. Vamos ver. Ó. O que que ele está fazendo? Ele está monitorando. Ó. Por exemplo, aqui tem um preço na Binance está 2,20, na Coinbase está 2,19 e na PancakeSwap está US$ 600. Então, ele está falando aqui que tá, tipo, o Ethereum tá US$ 600 na Pancake, tá errado. E daí ele tá falando que é viável você fazer uma compra na Pancake e vender na Binance, porque você vai ter 1.400 de lucro líquido, tá? Mas nesse caso está incorreto, beleza? Não pode. Tá errado esse preço. Você está consultando o SDT. Ele tá falando que eu vou ter. Imagina, galera, eu vou ter um lucro líquido aqui por transação de 2.225%, tá ligado? É muito. Na PancakeSwap não tá esse valor, por exemplo. Ó, tá errado o peer hardcore. Então, diretamente para o endereço filtrado pelo par corretamente. Vai atualizar. Aí ele atualiza lá todos os que ele precisa, ó, no caso que seria a URL do token. Ó, agora sim, agora ele está consultando certinho, ó. Tá tudo parecido, nenhuma oportunidade líquida no limiar. Ele vai ficar rodando isso a cada 10 segundos. E quando encontrar um limiar mínimo de lucro, que seja maior que 0,5%, ele iria me notificar para eu fazer essa compra e venda. Só que é claro que eu não faria essa compra e venda manual. Eu não, tipo, não estaria na frente do computador monitorando isso o tempo inteiro, certo? Então, digamos que eu vou, cara, eu vou sair, eu vou fazer minhas coisas, mas eu quero que ele continue trabalhando para mim,
que ele identifique essas oportunidades e que faça a transação quando essa oportunidade aparecer, para eu ter esse lucro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir primeiro, qual a me... como eu sei que vou ter lucro executando essa transação? Primeiro, essa pergunta que eu preciso fazer, tipo, porque precisa ter uma margem de lucro segura, entendeu? Ó, que nem tem o slippage, a latência e o gas, né? E as taxas de retirada na depósito, né? Então, tipo assim, eu tenho que validar sempre em cada transação se eu vou ter lucro ou não por conta das taxas. Não adianta eu simplesmente aqui, ó, nesse exemplo, eu comprar na Coinbase e vender na Binance. Eu vou ganhar US$ 2. Só que eu tenho as taxas, né, em cima. Então, isso aí não vai me dar lucro muito líquido. Ó, aí ele me deu aqui, ó, o que garantiria lucro de fato. Pega emprestado Ethereum, executa swap numa taxa atômica e devolve. Se não lucrar, reverte. Capital pré-posicionado, já tem saldo nas duas exchanges. Compra e venda simultânea via API. Isso aqui é bem interessante. Ó, capital pré-posicionado, você deixa, por exemplo, um dinheiro nas duas corretoras e daí a própria API vai fazer a execução, né? Arbitragem triangular, tudo dentro de uma DEX, uma única transação on-chain. Para o sistema atual ser mais confiável, pode adicionar simulação de slippage, checagem de tempo, cálculo de volume. Quero que você adicione quanto irei gastar no preço final de compra e venda, por exemplo. E no caso seria compra e venda com saldo diretamente na corretora e usando a API simultânea do capital pré-posicionado. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele continua consultando. Você pode ver que sim, tem sempre variação, né, galera? Então daria para fazer algo bem interessante aqui. Ó, vou adicionar o trend amount, calculo o volume tudo real para mostrar o resultado completo de caixa, quanto entra, quanto sai e lucro líquido por transação, tá? Vamos ver como é que ele vai funcionar. Ó, pediu para executar novamente, agora ele vai mostrar alguma outra coisa aqui. Ó, o output vai mostrar assim, ó, quando for viável, preço unitário, compra e venda, taxa de trading, sei lá quanto é que seria, e o resumo da operação, quanto você vai gastar, por exemplo, aqui, e quanto você vai receber, a taxa de lucro mais gás e o líquido, tá? Então, aparentemente ficou um pouco mais interessante. O que que eu vou fazer, cara? Quero que você salve os logs dos registros que tenham tido essas oportunidades e coloque na pasta. Vou sair durante 1 hora e quero que você fique salvando as oportunidades. Oportunidades mais que tenham mais de 0. Tá, tenham lucro no caso, né? Que aqui ele já está validando em que momento que eu vou ter esse lucro, né? Então ele está validando pela mínima porcentagem de lucro possível, tá? Lembrando que eu vou estar fazendo aqui com 2, eu posso fazer com 10, com 20, com outras paridades de token que tem mais discrepância, tá, galera? Então, atenção nisso aqui, que isso aqui a gente tem que sempre estar pensando na escala, no maior número possível de coisas. Que eu estou fazendo, né, pequenininho, tô fazendo centradinho para a gente ver. Ó, cada oportunidade de lucro vai ser salva aqui no log dentro da pasta, tá? Então, eu vou sair durante 1 hora e quando eu voltar eu quero ver se vai ter tido alguma oportunidade, tá certo? E aí eu falo com vocês aqui na volta.
E aí também eu quero ver como é que eu vou fazer para efetuar a real compra e venda. Digamos assim, direto, como é que eu faço para botar realmente, ó. Para executar ordens reais, você precisa da API Keys em cada exchange e adicionar um modo de execução. Veja o que é necessário para cada uma. Por exemplo, na Binance, você vai criar uma API Key e na Coinbase também. Na mesma coisa na PancakeSwap. Ó, antes de implementar, você precisa decidir quais duas exchanges você quer usar. A Pancake exige Web3 e tem mais risco. Mercado é mais rápido e... ah, quanto de saldo quer manter? Quer confirmação manual de executar ou totalmente automático? São boas perguntas. Vamos começar aqui, ó. Quais duas é Coinbase e Binance? Isso daí, cara, é que daí essas corretoras elas têm certos problemas, né? Porque daí você vai ter que executar e tem muita burocracia, tá? Queria usar PancakeSwap e MetaMask, por exemplo, para teste inicial por conta de burocracia. Você pode usar o Ethereum, a API Ethereum, ordem de mercado ou limite. Ordem a mercado ou limite. Coloque a mais segura que vai garantir o preço. Quer manter quanto de saldo? Eu vou botar $100 inicialmente para testarmos em cada um. Quer confirmação manual antes de executar? Sim, tá? Vamos testar aqui como é que vai ficar essas coisas aqui. Beleza, ele terminou de montar aqui, ó, pediu um monte de coisa, algumas informações, que no caso a chave privada aqui vai ser da carteira lá que a gente vai usar para fazer a transação, né, na verdade. E aí, beleza, ele vai, teoricamente, vai rodar. Por enquanto ele está sem a private key, né, e ainda ele deu erro. E se falhar novamente, use isso aqui. Então, falhou novamente. E aí eu vou botar aqui. E aí deu o mesmo erro de antes. É, vou mandar aqui para ele. No caso, tenho que colocar essa chave ali para rodar, certo? Em uma carteira é suficiente na MetaMask? Sim, uma carteira é suficiente. Ela opera nas duas redes com o mesmo endereço. O que você precisa ter nessa carteira? O que você precisa ter nessa carteira? Capital para comprar Ethereum. Ah, aí ele está me dizendo como é que eu vou pegar essa chave aqui. E dar acesso total à carteira. Para teste com $100. Crie uma carteira nova exclusiva no MetaMask. O arquivo .env já está no Gitignore? Se não, vou dizer, nem tem .env. Mas precisamos conseguir executar primeiro. Vamos ver se vai conseguir executar. Ó, beleza. Está iniciando o monitoramento aqui. Só que ele não me pediu ainda para fazer a criação. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora então a carteira, né, lá no MetaMask. Eu vou entrar aqui no, vou colocar um incógnito, né, metamask.io. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma carteira aqui automática, get MetaMask,
MetaMask, para quem não sabe, é uma carteira de criptomoedas, tá? Você pode utilizar aí para fazer esse tipo de transação de compra e venda de cripto, tá bom? Ah, eu vou ter que baixar aqui, eu não quero baixar porque eu estou no modo no incógnito, né? Então, pera aí, deixa eu trocar isso aqui. Vou vir aqui, Create New MetaMask Wallet. Ah, aí ele vai me dizer que ele vai gerar todas as informações que é preciso. Então, vamos clicar aqui em New, né? Create a New Wallet. Continue with Google, User Secret. Nenhuma das duas eu queria. Vou criar um password aqui. Uhum. Aí ele vai me dar as frases aqui, né? Da minha carteira. Eu vou salvar isso aqui. Você não pode compartilhar isso aqui com ninguém. Aí que ele vai pedir aqui, Getter Basic Usage. Só isso aqui que a gente vai precisar. E vai dizer que a minha carteira está pronta para ser utilizada, tá? Essa aqui é a minha carteira. E aqui eu vou vir aqui nesse account aqui, nos três pontinhos, e Account Details, tá? Aqui dentro ele vai me mostrar a série de coisas que eu vou precisar, que no caso seria aqui na Private Keys. Não vou mostrar essa informação quando eu clicar, obviamente, mas é isso aqui que vai precisar ir lá no meu .env, que é a API da minha carteira, o endereço, para ele autorizar a fazer as transações, tá? Aí, galera, quando eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui é o número da carteira, tá? Mas você copia aqui, ó, o endereço que é a private key e aí você cola lá no seu ponto .env, tá? Eu não vou mostrar aqui porque eu já fiz, mas você cola aqui na sua private key no seu env, por exemplo. E aí você vai dar acesso à sua carteira para o programa. Então, muito cuidado com isso, obviamente. Não vai perder dinheiro aí, não vai fazer cagada por conta de responsabilidade, tá? Não compartilhe isso aqui com ninguém também. Sua chave é sua chave. A partir do momento que alguém tiver essa sua chave, alguém pode utilizar a sua conta para fazer transações, tá? Só deixando ciente aí, fazendo um disclaimer para vocês. Beleza. Aqui a minha carteira ela tá ainda zerada, né? Então, vocês podem ver aqui que não tem nada de fundos na minha carteira, mas eu posso fazer aí uma transferência de fundos aqui, que é o que eu vou fazer na sequência. Então, eu vou clicar em Receive, vou copiar a minha rede Ethereum aqui e vou mandar aí $100 para essa carteira, $200 na verdade, para essa carteira aqui, tá? Daí, se você quiser saber como é que vai fazer essas transações, cara, você vai ter que. Bom, tem algumas opções. Você pode comprar, por exemplo, de transferir reais para Binance ou para reais para Coinbase. E aí, de lá você faz uma transferência para esse QR Code aqui, digamos, tá? Que esse aqui vai ser a sua carteira. E aí você, não essa aqui, né? A sua que você vai criar aí. Você escaneia o QR Code e manda os dólares ou o dinheiro que você tiver em Ethereum e aqui vai cair o valor na sua conta, tá? Você pode pesquisar daí isso, porque isso aqui não faz parte do vídeo, é mais uma. A intenção aqui é mostrar sempre como é que você vai automatizar os processos, tá? Não necessariamente é um negócio de transação, é mais focado diretamente para os programas que a gente está desenvolvendo. Só lembrando isso aqui. Daí, depois que você fizer a transferência, eu vou seguir aqui, vou seguir igual para vocês verem como é que funciona, mas se você tiver interesse, daí você faz também aí pelo seu lado, beleza? Aí agora ele está pedindo para eu rodar, olha só. E aí ele já configurou aqui minha carteira, tá? Então tá tudo certo. Só que ainda ele não validou o meu saldo, né? Eu preciso que ele valide o meu saldo e veja se está ok antes para executar as operações. Ó, galera, agora eu fiz a transferência então para a conta. Então, se eu vim aqui, já tem $60, tá? Eu não coloquei 100 ainda, porque eu quero testar menor primeiro. Então, ele vai fazer um bridge, tá? O que é o bridge? Ele vai mandar esse saldo
de um lugar para o outro. Então, hoje ele está na rede Ethereum, só que ele está falando para mim que a rede Ethereum é mais cara. Então, eu quero mandar da rede Ethereum para a outra que é a Binance, tá? Que é a BSC. Então, é isso que ele vai fazer quando eu rodar esse bridge aqui. Detectou a carteira, ó, tal. Você envia tantos Ethereum, você recebe tanto. Ele pergunta se eu quero confirmar. Fica na Ethereum 50%, que no caso seria metade, e 50% na outra, tá? Você converte tudo para Ethereum. Ah, então, mando tudo para a outra? Não, eu preciso ficar em duas, né? Na verdade, porque senão ele não vai fazer essa bridge rodar certo, né? Então, vou confirmar aqui, monitorando o bridge. Vamos ver se ele vai terminar de enviar. Até aqui ele fez certinho, ó, galera. Converteu os $25 para o USDT dentro da rede BNB, que é a BSC, no caso, né? Que é a da Binance. E agora ele teria que começar. Só que ele ainda me recomendou de mandar tudo para a BSC, porque senão as taxas do Ethereum ainda vão ser muito caras. Então ele me recomendou de mandar todo o dinheiro que está ali nessa Ethereum para a BSC, tá? Então isso vai fazer aí, teoricamente, a gente poupar mais grana, tá? Bom, galera, agora aqui estou eu, 2 dias depois de ter dado uma melhorada até no sistema, né? E também eu não só melhorei ele, como eu deixei algumas coisas funcionando, né? Então, por exemplo, no final de semana, vocês devem ter me acompanhado lá no Instagram, eu coloquei ele, deixei ele rodando durante a noite. E eu coloquei, além desse monitoramento que ele já tinha antes, eu coloquei mais uma corretora. Então ele está verificando agora em 3 lugares diferentes, olha só. Quando eu dou executar, ele verifica o saldo primeiramente, ele vai ver se precisa fazer a bridge, né, que é a transferência de um lugar para o outro. Se não, ele vai começar a comparar entre os 3 lugares, ó, que é a Coinbase, a Bswap e a PancakeSwap, tá? Então são 3 lugares que a gente está fazendo a comparação. Eu deixei rodando ele no sábado de noite, depois que eu gravei aquele vídeo aqui para vocês. Ele chegou a encontrar uma. Primeiro, ele estava rodando para o Bswap e a Pancake, só que vocês podem ver que a diferença ela é muito baixa, né, galera? Então, em momento nenhum ele estava encontrando oportunidades. Então, eu decidi adicionar a Coinbase ali por último. Eu fui lá, busquei a chave da API da Coinbase, configurei aqui, dei autorização para ele fazer as transações. E no sábado ele encontrou uma oportunidade que provavelmente é relativamente baixa, mas que valeu a pena ele efetuar uma transação. Então ele fez aí ele tentou executar a transação, porém na hora de executar ele ainda travou de novo, deu um outro tipo de erro diferente. E aí, galera, daí eu fiquei meio bolado com ele, né? Porque tava, pô, já demorou para achar, e daí quando achou ele não executou. Mas vocês podem ver que aqui na Coinbase, relacionado às outras, ela tem mais discrepância, tá? Então é mais fácil de você encontrar oportunidades dentro dessas 3 aqui. É claro que a gente pode expandir isso aqui, galera, mas eu resolvi trazer primeiramente isso aqui para vocês para fazer um protótipo para vocês entenderem. Então, o que eu, além disso, eu fiz? Eu fiz esse monitoramento, a execução, eu botei lá dentro da Binance, da Coinbase, eu deixei $300 e dentro da Pancake eu deixei mais $400, tá? Então, se vocês verem aqui, aqui na minha MetaMask, por exemplo, tá com $680, tá? Executando aqui dentro da rede BNB, tá? Então, a cada transação que ele pode fazer, isso aqui inicialmente já estava menos, estava 650. Ele fez algumas transações aí que deu resultado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar monitorando. Se você tiver saldo nas 3, como eu mostrei nos vídeos anteriores, você pode aí estar fazendo essa execução.
você tem que lembrar de sempre colocar as chaves que você vai ter aqui, ó. Por exemplo, na private key, aqui é uma da MetaMask, né, da carteira. Você também vai ter aí outra para colocar dentro da que ela é referente à Coinbase, que é a outra corretora, tá? Você pode usar outra também. O que você vai fazer daí? Você vai baixar esse repositório, eu vou deixar o link na descrição, vou subir ele no repositório, e eu criei dentro da pasta dele, aqui, não... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um iniciar, tá? Então, o que vocês vão fazer? Para vocês não precisar ficar executando e olhando aqui, a gente vai vir simplesmente aqui e vai clicar em iniciar. Ele já está rodando aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai registrar isso aqui tudo dentro desse log aqui, ó. Então vocês podem ver 1,55, ó. Aqui tá as transações. E aí, as oportunidades que ele encontrar, ele vai executar, vai botar aqui dentro desses logs aqui, dividido por dia, tá? Então vocês podem automatizar isso aqui fazendo o seguinte: quando você ligar o seu PC, você vem aqui em Task Manager, vem aqui em Startup Apps e clica aqui em Run New Task e seleciona aqui o cara, esse batchzinho ali que vai ter, que é para ele executar toda vez que o seu computador iniciar, tá? Isso aqui na pasta de arbitragem, iniciar, tá? Lembrando que você tem que instalar a tarefa antes, mas eu vou pedir para ele botar aí o, o passo a passo de como que você executa esse código, né? Eu vou dizer aqui para ele, vamos subir isso para um repositório. Coloque instruções claras para meus alunos conseguirem executar. E, é claro, não comite o ponto .env. Aí ele vai subir isso aqui no repositório e eu vou estar disponibilizando para vocês, tá, galera? Testem aí, cara, vocês baixem isso aqui, baixem a extensão do Claude, rodem ele, peçam para ele ler esse arquivo e entender como é que funciona. E aí, se vocês quiserem melhorar, você vai conseguir aumentar ainda o número de transações. E aqui, galera, lembrando que eu botei a notificação no WhatsApp também, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, por exemplo, foi um dia no sábado, no domingo, né? Que ele identificou aí uma transação e ele acabou me notificando, tá? Isso aqui são outros sistemas que eu tenho tudo no mesmo e você pode solicitar, se você quiser, né, também, isso aqui não é opcional, mas que ele faça a conexão via Twilio para você receber essas notificações no WhatsApp das transações, entendeu? Aí você mantém um controle aí que fica legal para você. É isso que eu queria mostrar também, galera, porque ficou bem interessante, tá? Esse processo inteiro. E aqui ele vai pedir, ó, o Twilio ID se você quiser, o Coinbase, e você simplesmente vai vir, esse aqui é um exemplo, né? Então você vai substituir no ponto .env aqui mesmo, que seria, no caso, os seus dados. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo, cara. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Me siga lá no Instagram, que eu posto todos os dias conteúdo sobre esse tipo de coisa. Se você, inclusive, tiver ideias de projeto, me manda aqui embaixo que vamos executá-los, tá bom? Fiquem bem, até a próxima e tchau!